A reforma da Previdência já começou o ano com tudo, e eu vou te mostrar qual é a próxima alteração que a gente vai ter. A próxima alteração é com relação às alíquotas de contribuição, que vão passar a valer a partir de 1º de março de 2020. Então, por enquanto, a gente ainda continua nas regras antigas. E é exatamente para te mostrar qual é a forma correta de contribuir a partir dessa mudança que eu, Celise Beltrão, vim aqui te explicar como você deve fazer. Mas antes de você ficar bem informado, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo que a gente poste aqui. Por enquanto, ainda estão valendo as alíquotas de contribuição antigas, ou seja, sem a alteração da reforma. Essas regras elas vão valer até o dia 29 de fevereiro. Acompanhe aqui na tela comigo uma tabela que eu vou mostrar para você exatamente quais são as faixas de salário e as alíquotas de contribuição que incidem sobre esses valores hoje em dia. Se o seu salário for de até R$ 1.751,80, a alíquota de contribuição vai ser de 8%. Agora, se o seu salário varia entre R$ 1.751,81 até R$ 2.919,72, então a alíquota é um pouquinho maior, ela é de 9%. Agora, se você recebe de R$ 2.919,73 até o teto do INSS de 2020, que é R$ 6.101,06, ou então, se você é servidor público federal independente do seu salário, a alíquota de contribuição é de 11%. Então, por exemplo, digamos que o seu salário seja de R$ 3.000. Então você está na terceira faixa e a tua alíquota vai ser de 11%, ou seja, a sua contribuição vai ser de R$ 330. Com as alterações que foram trazidas pela reforma, você vai ver como mudou muito a forma de contribuir, porque agora quem tem um salário menor vai contribuir com menos e quem tem um salário maior vai ter que contribuir com mais, o que, se a gente parar para pensar, é muito justo. As contribuições da iniciativa privada, como eu falei, vão melhorar muito, porque elas vão ser muito mais justas. Como eu disse, aqueles que recebem menos vão ter uma contribuição menor do que aqueles que recebem mais, que vão contribuir com um valor um pouco maior. Porque, por exemplo, digamos se a gente pega dois trabalhadores, um recebe R$ 5.000 e o outro recebe R$ 1.500. E para ambos a contribuição seja de um valor fixo de R$ 300. Por exemplo, aquele que recebe 5.000, se tiver esse desconto de R$ 300, ele vai estar recebendo ainda R$ 4.700, o que a gente sabe que é um valor muito acima da média que os brasileiros recebem hoje em dia. Já aquele que recebe R$ 1.500, se ele tiver um desconto de R$ 300, ele vai estar recebendo só R$ 1.200. Está vendo a diferença e o grande impacto que isso causa na vida das pessoas? Para você entender melhor como vai funcionar a partir de março desse ano, eu vou colocar uma tabela aqui na tela, onde você vai poder acompanhar e ver exatamente quais são as alíquotas e as faixas de salário. Para os trabalhadores da iniciativa privada, você vai ver que a gente vai ter uma divisão entre 4 faixas de salário, e cada faixa de salário vai ter uma alíquota aplicada e uma efetiva. Aqueles que recebem até um salário mínimo, que é R$ 1.045, eles vão ter uma alíquota aplicada de 7,5%, e a alíquota efetiva também vai ser de 7,5%. Já, por exemplo, aqueles que recebem na faixa de salário maior, que vai de R$ 3.134,41 até o teto do INSS, que é R$ 6.101,06, vão ter uma alíquota aplicada de 14% e uma alíquota efetiva de 9,5% até 11,69%. A faixa de salário é o valor bruto que você recebe. Já quanto às alíquotas, apesar de ter duas e poder parecer um pouco confuso, você só precisa se preocupar com a alíquota efetiva, e eu vou te explicar o porquê. Por exemplo, se você recebe um salário de R$ 2.500, então significa que você está na terceira faixa dos salários daquela tabela que eu mostrei para vocês. Nesse caso, a alíquota aplicada seria de 12%, mas a alíquota efetiva que você vai pagar é de 8,87%. Eu sei que pode parecer confuso, mas daqui a pouco eu já te explico como que você vai fazer para chegar nessa alíquota efetiva que você vai ter que estar pagando. Agora eu vou te explicar como que vão funcionar as contribuições dos servidores da iniciativa pública. Para os servidores públicos federais, as alíquotas vão ser muito parecidas com aquelas que eu mostrei para vocês do regime geral. Só que qual é a grande diferença? É que no serviço público a gente não tem o teto do INSS. Acompanhe aqui na tela comigo uma tabela que eu fiz para você entender exatamente quais são os valores de salário e qual vai ser a alíquota que vai
está incidindo nesse valor. Você vai ver que as faixas de salário são iguais àquelas que eu mostrei para a iniciativa privada. Só que quando passa o teto do INSS, a tabela continua e a gente vai tendo uma progressão dessas alíquotas. Então você pode observar ali que a primeira faixa de salário até a quarta é exatamente igual à tabela que eu te mostrei do regime geral. E, inclusive, a alíquota aplicada e a alíquota efetiva também são as mesmas. Só que se você observar a última faixa dessa tabela, você vai ver que são salários acima de R$ 39.001. Nesse caso, a alíquota aplicada vai ser de 22% e a alíquota efetiva vai ser de mais de 16,79%. Como você pode perceber, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, a gente vai ter essas diferentes alíquotas de contribuição conforme o salário que o trabalhador recebe. E isso é muito justo. Então, aqueles que recebem mais têm que contribuir com mais e devem contribuir com mais, porque eles têm uma capacidade maior do que aqueles que recebem menos e que, por consequência, vão poder contribuir com menos. Agora vem a parte mais difícil, que é descobrir qual é o valor da sua contribuição, porque você vai precisar encontrar qual é a sua alíquota efetiva. Para chegar nesse valor de contribuição, você vai ter que seguir basicamente 6 passos, e eu vou te explicar como ele funciona, e logo em seguida, aqui na tela vai aparecer um cálculo para você ter como exemplo. Digamos que você recebe um salário de R$ 2.700. Então, o primeiro passo é identificar em qual faixa de salário você se encontra. Recebendo R$ 2.700, você está na terceira faixa de salário, onde a gente vai ter uma alíquota aplicada de 12% e uma alíquota efetiva de 8,25% até 9,5%. No segundo passo, você vai retirar a alíquota aplicada à primeira faixa de salário e vai guardar esse valor. A primeira faixa de salário é o salário mínimo, que é de R$ 1.045. Nessa faixa, a alíquota aplicada é de 7,5%, que vai resultar em R$ 78,37. Esse valor que a gente calculou agora, a gente vai guardar porque ele vai ser utilizado depois. E agora eu vou te explicar qual é o terceiro passo. No terceiro passo, mais uma vez, a gente vai retirar a alíquota aplicada à segunda faixa de salário e vamos guardar esse valor. A segunda faixa, ela ainda não chega no valor do seu salário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular a diferença da faixa de salário e sobre essa diferença vai ser aplicada a alíquota efetiva, que é de 9%, que vai resultar em R$ 94,01. Mais uma vez, esse valor que a gente calculou, a gente vai guardar porque a gente ainda não vai usar ele. No quarto passo, você também vai retirar a alíquota aplicada na terceira faixa de salário e a gente também vai guardar. Só que acontece, agora a gente chegou na faixa de salário que está o salário que você recebe, que é de R$ 2.700. E aí vai funcionar um pouquinho diferente. Você vai pegar o valor do seu salário e desse valor você vai subtrair o valor das faixas de salário. No caso da segunda faixa é o valor do intervalo da faixa de salário. E sobre esses valores você vai aplicar a alíquota aplicada. Então vai ser um adicional. Fazendo todo esse cálculo, a gente vai ter um resultado de R$ 610,94. Agora, você vai pegar o valor do seu salário e dele você vai subtrair os intervalos de salário aplicados às alíquotas. Então, você vai pegar, por exemplo, o primeiro intervalo, que é de R$ 1.045, você vai aplicar 7,5% e você vai subtrair esse valor de 2.700. Mesma coisa na segunda faixa, você vai pegar a diferença da faixa de salário e vai aplicar a alíquota de 9%. Disso, você vai ter um valor resultante de R$ 610,41. Desse valor que sobrou, você vai retirar a alíquota aplicada da faixa de salário e vai guardar mais uma vez. Essa faixa de salário, a alíquota é de 12% e o valor vai dar de R$ 73,24. Agora, o quinto passo, que acaba sendo o mais fácil de todos, é somar todos esses valores que a gente foi guardando ao longo dos passos. A soma desses valores totalizou em R$ 245,62. Mas claro, isso considerando que você recebe R$ 2.700. Se você recebe mais, você vai precisar continuar fazendo esse cálculo até atingir a faixa de salário. Agora, para chegar no valor da alíquota efetiva, você vai dividir esse valor total de contribuição que você teria que pagar pelo valor do seu salário, ou seja, vai dividir por 2.700.
e você vai chegar na alíquota efetiva, que nesse caso é de 9,097%. A alíquota efetiva é o valor que realmente é descontado do seu salário, tanto que se você calcular 9,097 de 2.700, você vai chegar naquele valor que a gente somou da contribuição. Meu conselho é que você salve esse vídeo nos seus favoritos, para que sempre que você tenha alguma dúvida você possa consultar. Porque você viu, são muitos valores, as alíquotas são diferenciadas e às vezes pode gerar um pouquinho de confusão. Até porque um recolhimento feito da forma errada ou então num valor superior ao que você precisava contribuir pode ser muito prejudicial e na maioria das vezes você não vê o seu dinheiro de volta. Com esse vídeo, você também pode ver quais são as grandes diferenças das contribuições antes da reforma e pós-reforma. Mas agora me conta, você ainda ficou com alguma dúvida sobre essa nova forma de contribuição? Ou você tem algum conteúdo que você quer muito ver aqui no Ingrácio? Deixa aqui nos comentários pra gente. Por hoje é isso. Tchau, tchau!